Eu queria começar lendo A Filosofia do Sucesso, do Napoleão Hill, para vocês. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Então, não sei se vocês já ouviram, essa é a Filosofia do Sucesso, do Napoleão Hill. Ele tem um livro muito bacana. Se você acredita que você vai conseguir, você consegue. Agora, se você não acredita, as coisas não vão acontecer, né? E é justamente o que a minha aluna trouxe, porque ela quer desenvolver a crença de que ela é capaz. Ela quer acreditar que ela é capaz. E a gente, os nossos comportamentos, quando a gente acredita, é um. Quando a gente não acredita, é outro, tá? Tem uma experiência que eu já contei em algumas lives, eu vou contar aqui rapidinho, só para ilustrar o poder da crença, o poder de você acreditar. Inclusive, por coincidência do destino, eu fui fazer um curso há muitos anos atrás de programação neurolinguística, e nesse curso, assim que eu cheguei no primeiro dia, era uma sexta-feira à noite, eu ia ficar hospedada lá, eles deram a Filosofia do Sucesso do Napoleão Hill para nós decorarmos. Eu estava no quarto com duas amigas, eu queria decorar, mas elas ficavam conversando, batendo papo, não consegui decorar, fui dormir sem decorar a filosofia. Eu não sei para que eles queriam, mas falei, vou decorar, pediu para decorar, vou decorar. Não decorei. Chegou no dia seguinte, o que aconteceu? No dia seguinte, eles fizeram uma roda, tinha cerca de 80 pessoas, e eles falaram assim, eles fizeram um círculo no meio e falou, quem chegar primeiro no círculo vai ter o direito de falar a filosofia do sucesso e sentar, e sair do jogo. Só que esse jogo não era assim, um círculo, pronto, acabou. A gente tinha que ficar numa posição muito desconfortável, que era com as duas pernas semi-flexionadas, as duas mãos no joelho da frente, com o rosto olhando reto, e em posição assim, quando eles falavam já, a gente tinha que sair correndo pro centro. E quem chegasse primeiro podia falar e ia sentar. Só que tinha uma coisa, tinha um castigo. Quem saísse da posição, eles jogavam água na nossa cabeça. Então, quando começou, o que eu pensei? Primeiro, eu não decorei a filosofia do sucesso, não adianta nada eu correr ser a primeira a chegar, porque eu não vou falar, não vou poder sentar. Segundo, eu nunca vou ser a primeira a chegar. Tinha, sei lá, 80 pessoas, eu falei, quem vai chegar é um homem, né? Porque o homem é mais rápido, é mais forte, eu nunca vou ser a primeira a chegar. Quem vai chegar é um homem, então eu nunca vou sentar, eu vou ficar aqui no jogo até o jogo acabar, porque eu não vou conseguir. Então, a minha crença era de que eu não sou capaz, né? Que é justamente o tema da live de hoje. Então, eu acreditava que eu não era capaz de ser a primeira, e também se eu conseguisse chegar lá, eu não ia conseguir falar o texto mesmo. Só que quando eu acredito que eu não sou capaz, eu tenho comportamentos de quem não é capaz. Então, o que acontecia? Toda vez que eles falavam, vai lá, correndo, eu fingia que corria e voltava para o lugar. Fingia que corria e voltava para o lugar. Eu estava ali cumprindo tabela, não estava lá para ganhar o jogo de verdade, não estava lá para alcançar o resultado, estava lá só cumprindo tabela, porque eu não acreditava que eu pudesse conseguir. Só que como tinha esse castigo de jogar água, começou a me irritar. E a posição era uma posição muito dolorida, porque eu não lembro quanto tempo durou esse jogo,
Mas deve ter durado 2, 3 horas, não acabava nunca, nunca, nunca. Eu tava tão cansada com dor no corpo, queria me arrumar, cada vez que eu me arrumava era água na cabeça, aquilo começou a me irritar, começou a me irritar, começou a me irritar. Chegou uma hora que eu tava tão incomodada com aquilo que eu falei assim, eu vou sentar. O que tem que fazer para sentar? Tem que ser o primeiro a chegar e decorar e falar o texto? Então tá bom, vou decorar o texto. Decorei o texto, estava com o texto no meu bolso, joguei o texto assim na minha frente. Enquanto as pessoas corriam, eu olhava ali para baixo e decorava aquele texto, ia decorando. Quando eu achei que eu decorei o texto, eu falei, agora eu vou ser a primeira a chegar. Mas olha só a diferença. Quando começou o jogo, eu falei, eu nunca vou ser a primeira a chegar. Eu não acreditava que eu era capaz. Mas eu falei, eu vou ser a primeira a chegar. Eu não lembro se foi na primeira ou na segunda tentativa, eu fui a primeira a chegar. E eu falei o texto, e eu sentei, e eu saí do jogo. E por quê? Quando eu acreditava que eu não ia conseguir, eu tinha atitude de quem não vai conseguir. Quando eu passei a acreditar que eu ia conseguir, eu comecei a ter a atitude de quem ia conseguir, né? E daí vem a grande questão que a minha aluna me trouxe, né? Mas, enfim, como é que faz para você acreditar que você é capaz? Como que faz para você acreditar que você vai conseguir? Porque é uma mudança aqui dentro, né? Não é uma coisa só racional. Se você acha que você vai conseguir, você tem então comportamentos como tal. Se você acha que você não vai conseguir, também. Como que faz para mudar? Nós só mudamos por 2 motivos. Um primeiro motivo é o impacto emocional. A segunda forma de mudança é uma rotina diária. Tá? A gente só vai mudar através dessas 2 formas. Na situação que eu estou relatando, eu sofri um impacto emocional ali, porque eu estava num sofrimento muito grande. Aquele sofrimento estava tão grande, tão grande, tão grande, que eu falei, não, vou sair daqui. Então foi um impacto emocional, eu estava com dor, estava cansada. Foi um impacto emocional, não foi uma rotina diária. E aquele impacto emocional fez com que eu tivesse uma mudança, tá? E as pessoas mudam muito o comportamento devido a esses impactos emocionais. Às vezes, eu já li histórias, por exemplo, de pessoas obesas que passou por uma situação onde foi muito humilhada, e daí essa situação marcou teve um impacto emocional tão grande, que depois daquilo ela começou a fazer a dieta, a fazer os exercícios, a fazer tudo o que tinha para fazer para conseguir emagrecer. Então, antes de passar por esse impacto, a pessoa não ia lá, levando a vida, estava obesa, estava doente e não tinha força necessária para alcançar um objetivo. Na hora que ela passou por esse impacto, ela teve a força. Assim como tem pessoas que, eu já ouvi histórias, pessoas, por exemplo, com câncer, teve câncer, daí vai se informar, não sei se vocês já ouviram falar sobre crudivorismo, alimentações alcalinizantes que curam, daí a pessoa vai e muda totalmente a alimentação para se curar. Então, quando a gente tem um impacto emocional muito forte, a gente tem a força para mudar. Só que esses impactos emocionais, eles vêm devido à circunstância, né? Não tem como a gente se programar para ter um impacto emocional que vai mexer com a gente e que vai fazer com que a gente mude, que a gente acredite que a gente é capaz, que a gente tenha força para fazer o que precisa fazer para mudar, né? Porque a gente tende a ficar nesse lugar onde eu vou ali procrastinando, eu não faço o que tem que fazer, eu não entro no jogo para ganhar, eu vou ali cumprindo tabela, porque eu realmente não acredito que eu sou capaz, né? E daí quando a gente tem esse impacto emocional, vem uma força que você fala, não, eu vou sair. E daí como é que a gente, qual que é a outra forma, já que a gente não manda nisso, né, nesses impactos emocionais? A outra forma é a gente transformar a nossa rotina, o nosso dia a dia. É pezinho por pezinho, por pezinho, por pezinho, por pezinho. E daí a gente começa
a ter essa transformação, tá? Você fazer o que tem que fazer para alcançar o seu objetivo. Só que eu sei que não é simples assim, tá? Por exemplo, se a pessoa quer emagrecer, o que ela tem que fazer? Dieta e exercício, tá? O objetivo da minha aluna que eu trouxe aqui para a live. O objetivo é alcançar a autonomia financeira. O que ela precisa fazer para alcançar a autonomia financeira, tá? Outro objetivo que ela trouxe é o objetivo de ter uma realização pessoal. O que ela precisa fazer para ter uma realização pessoal? Então, o primeiro ponto é que você precisa ter clareza do que você precisa fazer para você alcançar o seu objetivo. Por exemplo, no meu exemplo que eu dei, eu tinha ali aquela clareza do que eu precisava fazer, né? O que eu preciso fazer para sair daqui desse lugar? Eu preciso decorar o texto e ser a primeira a chegar. Eu tinha clareza do que eu precisava fazer, mas eu não tinha a crença, né, de que eu poderia conseguir ser a primeira a chegar, que eu poderia falar o texto decorado. Eu não tinha crença que eu poderia fazer isso. Só que para mudar a crença, antes precisa de um passo, que é ter clareza. Se você não sabe para qual lugar você vai, qualquer caminho serve, tá? Então, pode ser que esteja claro, pode ser que não esteja claro. Então, a gente precisa ter clareza para a gente poder transformar a crença. Se eu não tiver clareza do lugar onde eu quero chegar, do meu objetivo e de como que eu vou fazer, isso dificulta para a gente fortalecer a nossa crença, tá? Eu passei, por exemplo, por uma situação de mudança de carreira, né? Eu era professora de educação artística, estabilidade financeira, concursada, tinha 2 cargos públicos, estabilidade para o resto da vida. E eu queria fazer a transição de carreira, porque eu não estava feliz na minha profissão. Eu queria realização pessoal, né? Eu tinha estabilidade financeira, mas aquilo não me realizava, eu queria realização pessoal. E eu tinha que fazer essa transição. Só que eu não sabia como que eu faria para, né, ter autonomia financeira em outra carreira. Então, eu não tinha clareza. Eu ainda não era terapeuta tântrica, eu só sabia que eu estava infeliz naquela profissão. Eu sabia que eu tinha feito faculdade, tinha passado no concurso e queria muito ser professora e não estava feliz. E aí? E agora? O que eu vou fazer? Né? Daí eu ficava pensando, meu Deus, eu sabia que eu não queria ganhar menos do que eu ganhava. Eu sabia que eu estava meio cansada, eu já tinha mais de 30 anos, eu não estava com pique para iniciar uma outra faculdade, mas eu ficava pensando em várias coisas, até de outras faculdades. Eu ia no dentista, daí o dentista ficava com aquele motorzinho ali, e eu falava, nossa, deve ser legal ser dentista, né? Não tem aluno gritando, brigando. E eu começava a pensar em várias coisas que eu poderia fazer. Eu gosto de nutrição, vou ser nutricionista. Eu gosto de atividade física. Eu ficava pensando várias coisas que eu podia fazer, mas toda vez que eu pensava que eu ia ter que iniciar uma outra faculdade, isso me desanimava muito. E eu ficava, nossa, mas eu ainda vou ter que ficar 4 anos aqui e tal. Ficava muito, e eu não sabia. E tem uma coisa que é assim, se você não sabe, você precisa se movimentar para que as oportunidades apareçam. É como se fosse um farol do carro. O farol do carro, ele vai iluminar ali os próximos metros. Se você está indo daqui, eu estou em Guarulhos, né? Se eu estou indo de Guarulhos para o Rio de Janeiro, o farol não vai iluminar o caminho todo. Ele vai iluminar só os próximos metros. Vamos colocar, sei lá, os próximos 10, 20 metros. Vai iluminar ali. Daí, conforme eu vou andando, ele ilumina mais. Conforme eu vou andando, ele ilumina mais. Então, se a gente não tem clareza, a gente precisa começar a se movimentar. Porque se eu não sair do lugar, se eu permanecer no mesmo lugar, as respostas não vão surgir. Se eu
estou infeliz naquilo, preciso buscar respostas, mas eu continuo a mesma vida, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, as respostas não vêm. Então, a gente precisa ir, sei lá, vou no dentista, vou na nutricionista, para começar a enxergar novas possibilidades, né? E daí as respostas vão vindo. No meu caso, eu acabei indo para o Tantra, para me curar. E encontrei uma carreira, encontrei uma profissão, né? Poderia ter ido ali na dentista e falado, nossa, que legal, e ter me tornado dentista e ter descoberto que isso era a vocação da minha vida. Graças a Deus não foi, tô aqui. Mas fui, estava me movimentando, nem estava me movimentando na ideia de procurar uma nova carreira. Mas o fato de eu estar me movimentando faz com que as oportunidades apareçam. Então é importante que a gente comece a se movimentar, porque cada vez que você se movimenta, você ilumina um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, tá? E até que você começa a ter mais clareza de como que é esse caminho, como é que você vai chegar lá, onde que é esse lugar.